graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser derramada na vida de cada um de vocês. Amém? Bem, queridos, para aqueles que não me conhecem, me chamo Felipe. Sou ancião e diretor do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Cesarão, distrito de Paciência. E fui chamado pelo irmão Edson e primeiramente por Deus para trazer a palavra do Senhor. Amém? Então, antes de abrirmos a palavra de Deus, como uma forma de respeito, vamos pedir a orientação do Espírito Santo. Fechamos os nossos olhos e vamos falar com o Senhor novamente. Pai, amor e eterno Deus, abriremos neste momento, Pai, a Sua palavra. Que ao abrirmos este livro sagrado, não venhamos, Pai amado, fazer com que sejam apenas palavras jogadas aos ventos, mas que seja de fato a voz do Senhor falando aos nossos corações. Amém. Que ao abrirmos esse livro, o Teu Espírito possa nos fazer entender a Tua vontade para a nossa vida. Pois nos importa mais obedecer, Pai amado, ao Senhor do que a qualquer homem, inclusive a nós mesmos. Santo e eterno Deus, não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos. Nos leve para nossos lares, Pai, mais cheios de Ti e mais vazios de nós mesmos. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu gostaria muito de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 11. Livro de Lucas, capítulo 15, no verso 11 em diante. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Leiam. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para que guardasse porcos em seus campos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi seu pai e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar,
para ele no novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Bem, queridos, qual é a primeira palavra que começa lá no verso 11? Qual é a primeira palavra? Continuou. Isso quer dizer que Cristo tinha falado algo anteriormente. E se você olhar anteriormente, falava sobre a parábola da dracma perdida. Perdão, é isso mesmo? É, dracma perdida. E olha o que você percebe claramente é que também não começa na dracma perdida. Você pode ver que ele começa da seguinte forma: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa, procura dela. Ele começa com a palavra ou. Para existir essa palavra aqui na frente, tem que ver algo anteriormente. Eu não posso chegar para você e falar, ó, ou você come isso e acabou. Está o quê? Incompleto. Aqui ele começa com ou. Então, deve ter algo anteriormente. E é a parábola da ovelha perdida, onde ele começa dizendo: então lhe propôs Jesus essa parábola. Jesus propôs essa parábola, mas em qual situação? É aí que começa a verdadeira parábola do filho pródigo, que é no verso 1 do capítulo 15, onde diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Qual era a reclamação dos fariseus? Que Jesus estava comendo junto com pecadores. E comer no Oriente Médio, nessa cultura, era uma coisa muito, muito importante. Se eu convidasse alguém para comer em minha casa, quer dizer que aquela pessoa é muito importante para mim. E se aquela pessoa recusar, é uma ofensa gravíssima. Sabe por quê? Oriente Médio é deserto. Comida é uma coisa rara. É algo muito valioso, tanto quanto água. Então, quando eu convido alguém para comer em minha casa, aquela pessoa tem um grande valor para mim. Porque eu estou dando para aquela pessoa algo que eu não sei se amanhã eu terei. Eu estou dando do meu sustento, que é muito difícil de conseguir. Então, aquela pessoa tem muita importância para mim. E Cristo comia, que era um ato considerado sagrado, com pecadores. Então Cristo estava na casa, possivelmente que eles não comiam em rua, de forma alguma. Então Cristo estava na casa de algum desses pecadores, de algum publicano. E de fora, os fariseus reclamavam o quê? Que ele comia com pecadores. E aí, como mostra a imagem, Cristo sai a conversar com eles e faz o que ele propõe: 3 parábolas. E como nós lemos, a terceira e última parábola. Inclusive temos um pequeno problema nessa parábola. Ei, o filho mais velho entrou ou não entrou na casa? A parábola acaba antes da resposta. Existe esse problema na parábola. E, queridos, é muito interessante eu acho que eu sei por quê. O que essa parábola nos traz acerca da cultura. Se você falar essa parábola para um judeu, a primeira coisa que ele vai ficar é extremamente ofendido com uma coisa que aconteceu aqui. No verso 11, o que acontece no verso 11? O filho, ele pede o quê? A herança. Nunca se pede a herança para o pai que está vivo na cultura judaica daquela época. Por quê? É desejar a morte do pai. Porque herança mesmo só se dá depois da morte de alguém. Pedir a herança antes não era só
como se fosse: pai, me dá R$2. Pai, me dá logo o que pertence, porque o senhor não vai resistir muito tempo mesmo, o senhor daqui a pouco vai morrer. Imagine um filho falando isso para o pai. É uma ofensa. O que aquele filho fez para o pai é terrível. Ele ofendeu o pai, ele desejou que o pai morresse. E qualquer um ficaria extremamente chateado com essa situação. Mas sempre falamos do erro do filho mais novo, mas o filho mais velho também errou. E talvez você pergunte: mas Felipe, a parábola toda, o filho mais velho, ele não aparece, ele não faz nada de errado. O fato dele permanecer em silêncio, porque esse tipo de conversa de pedir herança acontece em uma mesa e não se come sem a família toda. Então o filho mais velho estava diante dessa situação também. E o filho mais velho, ele ficou quieto. O filho mais velho, ele tinha um dever, tinha uma obrigação de repreender o filho mais novo naquele momento. Mas olha o que diz o verso 12. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me os bens que me cabem. E ele lhes repartiu. O fato de ele ter que o lhes no plural quer dizer que ele repartiu para os. O filho mais velho, além de ficar silencioso, ele recebeu também a herança do pai. Uma ofensa, ele também entrou na corrupção. É por isso que algumas pessoas dizem que o filho mais velho também estava errado. Porque se você olhar por alto a parábola, o filho mais velho não tem erro nenhum. Lá na frente ele só reclama uma coisa que sinceramente é justo. Ele sempre esteve junto com o pai e o outro saiu e gastou absolutamente com coisas que eu não devia. E agora ele voltou e recebeu uma festa ainda. É como se o pai estivesse premiando a rebeldia do filho. Mas aqui no verso 12 está claro que o filho mais velho também entrou na corrupção. E é incrível o que nós podemos tirar de lição aqui. Inclusive, no verso 16, podemos ver algo extremamente interessante. O filho mais novo, quando ele foi para o país estrangeiro, o que houve nesse país? Fome. E ele já não tinha mais dinheiro para nada, então ele precisou arrumar um trabalho temporário. Ele foi mandado criar de porcos, e porcos fede. Quem já cuida de porcos sabe disso. E aqui diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. E queridos amados irmãos, alfarroba não é lavagem. Pode passar para mim o slide, por favor? A alfarroba é isso aí. São sementes, pode passar mais um, que fazem um fruto maravilhoso. Inclusive existe chocolate feito dessa árvore, o famoso chocolate de alfarroba. E ali do lado está a planta, pode passar mais um. Essa é a alfarrobeira. Inclusive as suas folhas, elas possuem um formato que se assemelham a gafanhotos. E lá em Jerusalém, essa árvore ela não é chamada só de alfarrobeira, ela também é chamada de gafanhoto. E essa árvore ela é abundante no deserto, próximo ao Jordão. Conhecemos um personagem bíblico que viveu próximo ao Jordão, conhecemos? João Batista. Ele comia o quê? Mel e gafanhoto. O gafanhoto que ele comia não era um inseto, porque o inseto gafanhoto ele vive em plantações, não no deserto. Então o gafanhoto que está presente ali era a alfarrobeira. Então ele comia o fruto da alfarrobeira e o mel não era mel de abelha. Era um mel silvestre, era mel de tâmara. O mel que se utiliza no Oriente Médio é o mel de tâmara, uma fruta. Porque não tem abelha no deserto. Então é muito interessante saber isso. Era isso que o filho mais novo queria comer. Não era lavagem. Foi de pouco tempo para cá, foram de alguns séculos para cá que surgiu a lavagem. Começaram a dar lixo para os porcos. Hoje em dia eram coisas bem piores. E
É isso que ele queria comer, Deus. Esse era o desejo dele. Mas ele refletiu. Ele não refletiu? Ele pensou: quantos dos servos do meu pai têm tanto para comer? Farturas de pão e eu aqui passando fome. Eu vou fazer o seguinte: eu vou até o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser teu filho. Aceita-me pela menos como servo. Ele cometeu um erro terrível que nós cometemos. Precisa chegar ao pai nas nossas condições. Ele condicionou, ele falou: Pai, eu vou até ti, mas eu vou como servo, não quero mais ser filho. Ele queria impor as próprias condições para que Deus o aceitasse, para que o Pai o aceitasse. A mesma coisa fazemos com Deus. Nós impomos as nossas condições. Nós impomos: Pai, eu vou até ti, mas tem que ser do meu jeito. É com a roupa o tipo de roupa que eu quero, o tipo de linguajar que eu desejo ter, é com o tipo de alimento ao qual eu quero me alimentar, mas eu quero ser aceito por ti. E praticamos isso todo o tempo, queridos. Todo o tempo. E lá no verso 18 e 19, ele chega e diz isso: Pai, pequei diante de ti, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, faça-me como um dos teus servos. E o pai o recebeu como filho. Como filho. Mas tem algo mais interessante. Vamos ver o verso 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ainda longe, quando o pai o viu, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. Temos aqui um outro problema cultural. Um homem de idade, um patriarca, nunca corre. Sabia disso? Um patriarca, um homem de idade, nunca corre. É vergonha. Foi a cultura deles. Aqui pra gente, segundo a irmã Ellen White, correr faz bem. Mas naquela época não, um homem mais idoso não podia correr. Era uma falta de respeito, era uma vergonha. É como se, por exemplo, visse um irmão daqui da igreja passar, um irmão idoso correndo. Olha aqui, um homem de idade desse correndo no meio da rua, parece até criança. Era esse tipo de pensamento que eles tinham. Mas por que o pai correu? Por que o pai foi até o filho e não esperou o filho chegar até ele? Eu tenho uma hipótese. Como funcionava uma fazenda na época de Cristo? Era sempre uma espécie de colônia. Tinha um senhor da casa e tinha a casa grande. Era a casa onde morava o dono da fazenda. Ficava bem no meio do terreno. Na frente ficava a casa dos colonos, dos trabalhadores. E até a porta principal, passando pela casa dos colonos, até a porta da casa grande, tinha um corredor, uma estrada. E atrás da casa grande, mais ou menos na diagonal, ficava a lavoura, onde eles faziam todo o seu trabalho. E o filho mais novo, ele veio de lá, de fora da fazenda. O pai estava possivelmente na porta de casa e viu o filho de longe. Por que o pai saiu correndo por aquele corredor até o filho? Bem, para o filho chegar até o pai, ele teria que passar na casa dos súditos, dos colonos, dos trabalhadores. Mas o que aquele filho fez para o pai antes de sair, de pedir herança, é algo terrível. Se um filho pede, existe uma lei, existia, quer dizer, naquela época, uma lei onde se um filho pedisse herança do pai, o pai podia levar o filho para essa pública e apedrejá-lo até morte. Para você ver como é que era algo comparável com o adultério naquela época. E ele teria que passar, o filho teria que passar por ali. Todos sabiam, possivelmente, que o filho mais novo tinha pedido herança ao pai. Você acha que aquele filho chegaria vivo ao pai, passando no meio de todos os cidadãos? Então o pai, para preservar a vida do filho, fez o quê?
Foi até o filho. O abraçou e beijou. E o filho veio com aquele lindo jargão, aquela palavra já preparada para o pai. Pai, peguei contra ti. E falou tudo que tinha que falar. E o que o pai fez? Tomou, deu-lhe uma nova veste, pôs um anel no dedo, sandália nos pés, matou o novilho cevado e festejou. Ao final do dia, ainda quando estava rolando a festa, o filho mais velho chega da lavoura. Vindo de longe ainda, ele ouve o som da festa e pergunta a um dos súditos: vem cá, o que está acontecendo? Que o irmão que estava perdido agora voltou, foi resgatado, e seu pai matou um novilho cevado e agora está comemorando. E ele não quis entrar para comemorar com o irmão a salvação do irmão. E quando o pai veio até a porta, houve um diálogo entre eles na porta da casa, onde o filho falou: este teu filho que tomou seus bens e gastou de forma dissoluta, você dá festa. Agora, eu que sempre estive contigo, nunca falhei um dos mandamentos que o Senhor me deu, e trabalho para o Senhor dia e noite, o Senhor não me dá nenhum novilho cevado para poder comemorar, nem um cabritinho para comemorar com os meus amigos. E o que o pai disse? Esse teu irmão, que estava morto, reviveu. Que estava perdido, foi salvo. E é por isso que nós precisamos comemorar. Se você reparar, a parábola acaba igualzinho àquela primeira imagem. Pode passar. Acaba igualzinho. Pode passar mais uma. Igualzinho a essa imagem. O filho mais velho estava do lado de fora, reclamando que o filho mais novo estava dentro comemorando, reclamando com o pai do filho mais novo que estava comemorando dentro de casa. A parábola do filho pródigo, ela é a junção das duas parábolas anteriores, dracma perdida e da ovelha perdida. Uma ovelha, ela estava perdida dentro ou fora do aprisco? Fora do aprisco. A ovelha sabe quando está perdida? A ovelha sabia? Não? Eu vou decepcionar muitos. A ovelha sabe quando está perdida. Quando ela percebe que ela está longe do aprisco, que ela está longe do pastor do rebanho, ela começa a berrar desesperadamente. Desesperadamente mesmo. Pedir socorro. Eu vi a cena de um pastor achando a ovelha perdida. Você tinha que ver a festa que a ovelha fez quando achou o pastor. Uma festa, parecia um cachorrinho. Ele se esfregava no pastor, deitava no chão. Era maravilhoso. A ovelha sabe quando está perdida, ela entra em desespero. Ela começa a berrar chamando o pastor e as outras ovelhas. A dracma perdida. A dracma é uma moeda, para quem não sabe. Ela estava perdida fora ou dentro de casa? Dentro de casa. A moeda que a menina perdeu foi dentro de casa. Ela vasculhou a casa toda. Uma moeda sabe quando está perdida? Não. Aqui fala-se de dois filhos. Um que sabe que está perdido e estava perdido fora da casa do pai. Outro que estava perdido ou se corrompeu, estava perdido dentro da casa, mas não sabia que estava perdido. Isso se mostra no último verso, onde ele fala que ele nunca falhou em um mandamento do pai, mas ele corrompeu-se também. E aqui temos os publicanos e pecadores, que eram filhos perdidos, que sabiam que estavam perdidos e por isso foram até Cristo, e estavam dentro de casa agora, comemorando. E os filhos, que não sabiam que estavam perdidos, que eram os fariseus, estavam reclamando dos filhos mais novos. Cristo cortou a parábola, porque quem ia dar o final da parábola eram os fariseus. Os fariseus eram responsáveis por isso. Sabe por quê? Porque eles queriam aceitar, comemorar junto com Cristo a vitória daqueles pecadores no mundo. Era eles que tinham que aceitar o perdão do Pai. O Pai não poderia obrigar a nada. Essa parábola não é do filho pródigo.
Essa parábola do pai amoroso. Essa parábola mostra o amor do pai com dois filhos, com duas classes de pessoas. Uma que está dentro da igreja perdida, outra que está lá fora e perdida também. O interesse de Deus é de salvar aqueles que estão aqui dentro e aqueles que estão lá fora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, queridos, não permita-se você, que talvez não faça parte dessa igreja, se perder. Não recuse o amor do Pai. Um dia, eu estive perdido fora. Eu sei o que é estar lá fora. Eu sou ex-satanista. Mas eu também sei o que é estar perdido dentro. Eu me afastei quando eu me tornei adventista. Me envolvi com coisas qual eu sofro consequências até hoje. Consequências físicas e mentais. Eu entrei em um pecado acariciado, perdido dentro da igreja, a qual me deu tanta consciência. E eu vivi uma situação tão ruim que eu, que já sou magro, perdi mais 10 quilos. Eu quase morri. Eu sei o que é estar perdido lá fora e sei o que é estar perdido aqui dentro. E eu sei o quanto o amor do Pai é necessário. Eu sei o quanto é necessário que todos os dias eu me achegue ao Pai. Eu sei o que é sofrer a falta do amor do Pai. Eu sei, talvez o que você esteja passando seja bem difícil, mas Ele pode acalentar o seu coração. Amém. Amém. O amor dele pode lhe acalmar. Parece algo que não dá para se imaginar, mas dá. E não existe pecado que Ele não possa perdoar, a não ser que eu estou Espírito Santo, mas não é o vosso caso. Ele te trouxe até aqui para ser perdoado. O filho mais novo ofendeu o pai de forma tremenda, desejando a morte dele, que foi aceito. É uma mostra de que Cristo está a fim de aceitá-lo e perdoar o seu pecado, e tratá-lo como um filho. A nossa amiga Isabela lá irá contar. Eu quero pedir que você que quer se sentir novamente próximo de Cristo, enquanto ela estiver cantando, possa chegar aqui à frente. Eu quero orar por você. Vai ficar com chipote, né?
fonte do amor que Ele tem por mim. Até quando os seus braços eu deixei, sei que esteve junto a mim. Sei que não desiste de mim. Oh, não. Sei que o seu amor me persegue. Sei que não desiste de mim. Em João, capítulo 14, a partir do verso 1, o próprio Cristo, querendo consolar a cada um de nós, ele diz: não fique angustiado em vosso coração, creia em Deus e também em mim, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, pois eu vou preparar lugar a vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Não estamos em casa, queridos. Não estamos na casa do nosso Pai. Estamos bem longe. Mas Ele vem nos buscar. Amém. Ele vem a cada um de nós. Basta que única e exclusivamente aceitemos o perdão do Pai. Para finalizar, eu quero contar uma parábola, seguindo o exemplo de Jesus. Existia um ladrão famoso que assaltava aquelas cidades no Velho Oeste dos Estados Unidos. E um dia o xerife o pegou e o prendeu. O juiz deu a carta de sentença. Ele foi sentenciado a ser enforcado em praça pública. E sabe que aquele ladrão era muito famoso, mas algumas pessoas próximas ao juiz gostavam muito dele. E alguns chegaram para o juiz e falaram: seu juiz, ele está arrependido do que fez, ele quer mudar de vida. Por favor, dê uma carta de perdão para ele. O juiz falou: tudo bem, mas primeiro eu quero saber quem eu vou perdoar. Aquele juiz se vestiu de padre, pegou a Bíblia e colocou a carta de perdão dentro da Bíblia. E
foi para a prisão. O cárcere desse homem era o último. Quando ele despontou no corredor, o homem já gritou: sai daqui! Eu não quero saber de vocês. Eu não acredito em Deus e nem acredito que Ele possa me tirar daqui. Pode sair daqui. Mas eu tenho algo que vai te salvar. Não, eu não quero saber. Sai daqui. Se você chegar mais perto, eu te jogo alguma coisa. Tudo bem. E aquele homem saiu. Logo entra o carcereiro e fala para ele: você é um louco, rapaz. Você é um louco. Ele fala: mas por quê? Aquele homem não era padre nem nada. Aquele homem era um juiz. E dentro daquela Bíblia estava a carta de perdão para você sair daí. Chega o dia em que aquele homem seria enforcado. E como era normal, o condenado tinha direito às últimas palavras. E ele falou diante de todos: ó, prestem atenção todos. Que as minhas últimas palavras sejam um exemplo para vocês. Eu quero dizer aqui que eu não estou sendo condenado pelo que eu fiz. Eu estou sendo condenado pelo perdão que eu não aceitei. Cristo não vai deixar você ser condenado pelo que você fez, mas por não ter aceitado o perdão do Pai. Que isso possa realmente ser na vida de cada um de vocês que estão aqui, uma realidade diária, um relacionamento com o Pai, buscando o perdão dele diariamente. Amém. Fechamos os nossos olhos e vamos orar. Pai de amor e eterno Deus, somos gratos a Ti porque o Senhor nos tem dado a vossa graça salvadora. O Senhor nos tem ensinado, Pai, que devemos trilhar o caminho que o Senhor trilhou. Pai, aqui tem pessoas que reconhecem, Pai, que necessitam do vosso perdão, que necessitam, Pai, ser perdoados, que necessitam ser remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. E que, Senhor amado, possamos nos lembrar durante toda a nossa vida de que somente o Senhor tem poder para cuidar de nós verdadeiramente. E que não seja feita a nossa vontade, Pai. Que por mais que venha doer em nossas vidas, que seja feita única e exclusivamente a Sua vontade, Pai. Despeça-nos para os nossos lares, em paz, e com o nosso coração cheio do Seu amor, cheio de vossa mensagem para esta tarde. Em nome de Jesus Cristo, nossas vidas possam ser transformadas diariamente pelo Senhor, fazendo com que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, meu Pai. Amém. São essas as coisas que lhe peço neste momento. Em nome de Jesus. Amém.